Jesus começou a ensinar outra vez à beira-mar, e uma numerosa multidão se reuniu em volta dele, de modo que entrou num barco onde se assentou, afastando-se da praia, e todo o povo estava à beira-mar na praia. Assim, ensinava-lhes muitas coisas por parábolas. Diga assim, parábola. O que é uma parábola? Alguém sabe? Algumas pessoas dizem que é uma ilustração, uma historinha. Parábola, na verdade, a palavra parábola no grego, se você separar ela em duas partes, que ela é a junção de duas palavras, ela significa comparação, colocar ao lado. Parábola, parafrasear. Amém? Sempre que Jesus está contando uma parábola, ele está comparando algo a algo. Ele não está começando uma história nova, de algo novo. Ele está fazendo uma comparação direta. Por isso que ele usa elementos do Antigo Testamento, por isso que ele usa muito dos profetas que falavam sobre ele, quando ele está construindo essas parábolas, e ele também usa analogias ou comparações com a vida comum do povo daquela época. É uma parábola, ele está falando do semeador, ele está comparando o reino de Deus com uma pessoa que semeia numa terra. Sim ou não? É importante você entender algo que acontece, que é necessário esmiuçar a história para isso. Mas não é aleatório que nessa parábola do semeador as sementes caem pelo caminho em diferentes tipos de solo. Não é. Não é aleatório isso. Naquela época, era comum naquela região, naquele povo, eles jogarem aleatoriamente as sementes no campo e depois ararem a terra. Era uma prática comum. Diferente do que nós vemos hoje, muito com a evolução, ou com o tipo de solo que nós temos, ou com os filmes que nós vemos, onde aquelas grandes máquinas arar a terra, é rasgar a terra, é trabalhar o solo, é misturar o solo para ele ficar fofo. Eles jogavam aleatoriamente, onde caía, caía. Depois eles vinham e aravam tudo. Amém, irmão? Amém. Faz sentido agora o entendimento desse texto? Assim, ensinava-lhes muitas coisas por parábolas, e durante seu ensino dizia, escutem, eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte do que, irmão? Oi? Uma parte da semente caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso ou pedregoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. O que significa essa parte aqui? Naquela região também era comum você ter uma camada de terra em alguns lugares do terreno, e debaixo dessa camada fina de terra, uma quantidade de solo, de rocha, que não era vista a olho nu. Ele não jogou diretamente ali, sabendo que ali tinha pedra. Como eu disse, ele jogou em tudo, e depois ele ia arar. E quando ele fosse arar, ele ia ver, porque ia mexer na terra e ia ver a pedra. Mas antes, ele está jogando a semente em todo lugar. Ele não está julgando o solo, nem era possível ainda, porque ele não tinha mexido no solo. O que era importante ali é que o semeador estava fazendo o que tinha que ser feito. Ele estava jogando a semente em todos os solos. Porque a semente era perfeita. A semente estava pronta para germinar em qualquer lugar. O que vai determinar o tipo de colheita aqui não é a semente, é o solo. Não é o semeador, é o solo. Sim ou não? Outra parte caiu no solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram, e não deu o seu fruto. Presta atenção, quando nós ouvimos outras vezes essa mensagem, eu tenho certeza que, como eu, você imaginou que existiam espinhos ali, a olho nu, vistos, e as sementes caíram no meio desses espinhos já vistos, já prontos, já postos, já grandes. E aí a semente não conseguiu porque os espinhos estavam sufocando. Mas não é isso que o texto está dizendo. Está dizendo o seguinte,
Outra parte caiu entre os espinhos e os espinhos cresceram e sufocaram e não deu fruto. Amém? Os espinhos aqui cresceram juntos com a planta, juntos com a semente. Amém, irmão? Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto. A semente brotou, cresceu e produziu a 30, a 60 e a 100 por um. E Jesus acrescentou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Outra coisa que não era comum era esse tipo de colheita naquela região. Eram bem menores que 30. Bem menores. Isso aqui já é super disruptivo para eles. Porque eles entenderam a forma de semear, o tipo de semente, os diferentes solos. Mas no final, eles devem ter... Estavam fazendo anotações na pedra, na areia, não sei como é que era. Eles devem ter olhado fitos para Jesus. Já 30, 60, 100 por um. Aqui! Não é comum para mim. E aí eu gosto sempre do texto lá de Gênesis, capítulo 26, se eu não me engano, onde diz que Isaac colheu a 100 por um, porque Deus abençoava ele. Isso fala sobre o caráter do semeador. Ele deseja que 100% da semente dê fruto, a 100 por um. 100 frutos por cada semente. Esse é o desejo, mas não é natural aos olhos humanos. Não é natural para o que acontecia. Não é natural para o tipo de plantio e colheita. Não, é sobrenatural. Vocês viram dando X. Eu estou fazendo dar 100X. Porque é para você entender que é sobrenatural. É para você não achar que é porque você é um bom semeador, ou um bom regador, ou um bom colhedor. É porque você entendeu que o solo é você, a semente é a palavra e o semeador é Deus. Diga assim: Deus, a palavra e nós. É o título da minha mensagem hoje. O semeador, a semente e o solo. Se a semente é perfeita, o semeador, então nem se fala. Qual é a observação da problemática dessa parábola? O solo. Diga: eu sou o solo. É por isso que na minha confissão de fé com você, quando iniciamos o culto, eu digo que a semente cai no bom solo do nosso coração. E no tempo certo, dá o seu fruto. A 30, 60 e até 100 por um. Sim ou não? E aí Jesus está explicando a parábola. Ele diz primeiro por que ele usava a parábola. Ele diz: quando Jesus ficou só, os que estavam juntos dele, com os 12, começaram a lhe fazer perguntas a respeito da parábola. Jesus disse a eles: a vocês é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos de fora tudo se ensina por meio de parábolas, para que vendo não vejam e não percebam, e ouvindo, para que vendo vejam e não percebam, e ouvindo ouçam e não entendam, para que não venham a converter-se e sejam perdoados. Não era o tempo ainda, amém? E aí a explicação começa a partir do versículo 13, só para os discípulos e os seus. Diz assim o texto bíblico: então Jesus lhes perguntou: se vocês não entendem esta parábola, como compreenderão todas as outras? Eu pergunto para você, meu irmão, nessa manhã. Se eu e você ainda não entendemos o básico, como iremos entender as profundezas, irmãos? Os mistérios. Eu, como frequentador de muitas igrejas dos meus irmãos assembleanos, eu sempre ouvi muito essa palavra intrigante: mistério. Tudo que não se sabe é mistério. Tudo que é profundo é mistério. Quando o reteté está grande, é mistério de Jeová. Mas como eu posso querer experimentar o mistério se eu não experimentei ainda a parábola, irmão?
a simplicidade, o arroz com feijão. É por isso que Paulo vai advertir a igreja de Corinto. Ele fala, vocês estão numa manifestação espiritual extraordinária aí. Uma coisa de louco, eu estou ouvindo aqui testemunhos de profundezas, mistérios. O manto está rolando solto aí, tem gente rodando, pulando, gritando, profetizando. Mas vocês são carnais. A ponto de, no meio de vocês, algumas pessoas estarem até gritando, Jesus é maldito! É o que o texto diz. Você imagina, irmão, alguém aqui, tá eu e Iago no culto. Aí tá um reteté, Iago. Igual os cultos de terça, que aqui é um negócio louco, né? E praxe, xébia, xarabábia. E daqui a pouco o Iago lança uma palavra profética e fala, Deus é bom, uma nova estação. E aí eu chego do outro lado da igreja e falo assim, Jesus é maldito! Faz sentido, irmão? Era o que acontecia em Corinto. Por isso que ele vai dizer, ninguém que profetiza diga Jesus é maldito, e também ninguém que fala sobre Jesus não o fala pelo Espírito de Deus. Está havendo uma confusão aí. Vocês estão misturando a religião anterior com o culto crente. É por isso que tem igreja que você olha, irmão, e parece outra religião. As roupas, as cores. Eu não quero atacar a crença de ninguém. Mas é o que o texto de Corinto está dizendo. Está faltando seriedade aí, Bíblia. Está faltando exposição bíblica, está faltando texto, ler o texto. Para você entender que o que você está fazendo é a religião anterior, para você aprender. Não é sobre contra o dom, não. Pelo contrário, a respeito dos dons espirituais, eu não quero que vocês sejam ignorantes. É o que Paulo diz. Eu quero que vocês saibam cada vez mais. É no mesmo texto de 1 Coríntios que ele vai falar sobre os dons do Espírito. Em 1 Coríntios 12, é isso? 12, é. Depois é o amor, 13. Antes é a ceia, 11. Porque eu recebi do Senhor, também vos entreguei, na noite que Jesus foi traído, ele partiu o pão, tendo dado graças, disse, esse é o meu corpo que é dado por vós. Sim ou não? Primeiro ele vai falar da ceia, da comunhão, arrependimento, depois que há comunhão e arrependimento, o dom manifesta, depois que o dom manifesta, é necessário que você entenda por onde? Pela fé, e a fé opera por onde? Pelo amor. E aí ele vai falar, arrependimento, dons, amor. Se nós somos uma igreja arrependida, irmãos, somos uma igreja onde os ministros de música não precisam se esgoelar para a gente adorar. Sim ou não? Se nós somos uma igreja que opera nos dons, nós não estamos amaldiçoando Jesus. Mas a Bíblia fala que quando eu e você andamos em pecado, nós estamos crucificando novamente Jesus no madeiro. E a Bíblia fala que maldito é aquele que está pendurado no madeiro. Ou seja, a Bíblia fala que aquele que não conheceu o pecado, ele se fez pecado por nós, para que nós fôssemos feitos a justiça de Deus. Romanos 5, capítulo 5, versículo 21, sim ou não? Ele já morreu, já foi sepultado, já ressuscitou, e nós estamos novamente amaldiçoando ele, colocando ele num lugar de maldição, que era o madeiro. Nós podemos estar sambando, gritando, correndo, fazendo um auê generalizado no espírito, e o nosso culto está amaldiçoando Jesus, porque somos carnais, porque somos fracos na fé, porque qualquer conversa retira a semente do solo do nosso coração.
Os judeus estavam esperando um governador, um estadista, sim ou não? Porque eles estavam sendo opressos por Roma. Acharcados por Roma, com os impostos, sim ou não? E eles esperavam um libertador, porque Isaías disse, o governo está sobre os seus ombros. Sim ou não? E aí Jesus não vem como um estadista, vem como um esquerdista. Ele vem como um socialista. Alô? Um rei que se faz pobre? Essa é a mensagem mais triunfalista que eu já preguei na minha vida. Né, Marco? Um rei que se esvazia da sua glória? Se eu não entendo o evangelho sob essa ótica, eu não entendo de nada sobre prosperidade. Pelas suas chagas, ou seja, a própria cura se faz doente para curar a muitos. Para que eu e você andemos em prosperidade, o rei se fez pobre. Para que eu e você andemos em cura, a saúde se tornou doença. Para que eu e você andemos em vida, a vida morreu. Para que eu e você entrássemos na eternidade, aquele que era eterno se tornou temporal. E na finitude dos seus dias naturais se torna incorruptível novamente. E agora, com o corpo glorificado, está na eternidade, como nós estamos no natural. Para que eu e você entendamos que Ele é o primogênito, o primeiro de muitos, e nós também estaremos lá com Ele. Mas a plenitude do que pregamos, chuchu, não é o que teremos nessa terra. Não é o que o nosso dinheiro pode comprar. Não é a qualidade da fralda dos teus filhos que promoverá para você a certeza da prosperidade que você anda. É enxergar de uma vez por todas o motivo pelo qual nós nos reunimos aqui aos domingos. É para você ser um ser humano melhor para a terra. É para você chegar no seu trabalho com uma bandeira estiada. É para você parar de se importar. Desculpa. É para eu subir? Com as pequenas coisas que acontecem na sua vida, irmão. Sabe o que significa? O solo pedregoso. Uma pessoa que tem aparência de solo bom, mas está cheio de embrulho por dentro. É um crente carnal. Parece espiritual, mas é pobre de espírito. Não tem nada de espiritual ali. Ele não é convertido, ele é convencido. Ele talvez nem tenha tido ainda uma experiência completa com Deus. Ele vive baseado na experiência dos outros. Ele conta o testemunho dos outros. Ele conta o versículo que o outro revelou. Ele conta o entendimento, a hermenêutica e a exegese bíblica do pastor do TikTok. Mas ele não tem comunhão com a palavra. Ele não esmiuça a palavra. Ele não ora. Ele não ora no Espírito. Ele nunca orou por ninguém. Ele não tem nada a não ser pedra. E aí a semente cai, o broto nasce, mas não tem profundidade. O que é o espinho? A terra, o solo espinhento. O espinho simboliza a vaidade, o orgulho, a profissão, o status social, a conta bancária.
Ele até quer espírito, ele quer viver uma vida espiritual, ele quer frutificar, ao mesmo tempo que ele quer essas coisas todas. E aí isso cresce junto. Mas uma hora o espinho sufoca o espírito. Porque mais importante para ele não é uma vida no espírito, é o status. É o ego, é como ele vai ser visto, como ele vai ser lembrado, o nome dele. Irmão, tem vários dias que eu nem lembro de apresentar meu nome para você. Eu estou há dias sem Instagram porque eu cansei de ver palhaçada. Cansei de ver essa briga de ego. Para saber quem está mais certo, quem vai fazer mais correto. E comecei a me aprofundar mais na palavra. Eu percebi depois disso que meu dedo estava automático. Várias vezes eu cliquei no lugar onde estava a aba do Instagram. E estava vazio. Sabe o que eu me condicionei a fazer? Todas as vezes que eu faço isso, eu começo a orar em línguas. E eu que já achava que eu orava muito em outras línguas, passei a orar o dobro. Eu não me tornei melhor do que você, eu me tornei melhor do que eu. Eu não estou competindo contigo, porque competição também simboliza espinho. Seu irmão na igreja não é o seu espinho e você é o fruto. Talvez você seja o espinho. Eu falei algo na oração e é verdade, irmão. As pessoas não andam contigo porque talvez tu esteja só chato. Talvez tu só seja insuportável, egocêntrico, egoísta, avarento, maldizente, reclamão, murmurento. Ninguém gosta de andar. É igual andar com gente fedorenta, irmão. Todo mundo sabe que fede, menos a pessoa. É engraçado, mas é sério. Aí no aniversário você até dá um perfume, mas ela não se toca. Quando você sai dos ambientes, irmãos, as pessoas estão com saudade ou fazendo festa, irmão. Ai, foi embora, graças a Deus. O clima ficou leve, não ficou? Hein, Marcão? Nossa luta não é contra pessoas, irmãos. A única pessoa que você deveria estar lutando é você mesmo. Você deveria estar tirando essas pedras, irmão. Você deveria estar tirando esses espinhos, irmão. Você deveria estar se tornando esse solo favorável, porque a semente está pronta, porque o semeador saiu a semear. O que você faz, irmão, quando você sai daqui segunda-feira? A semente da palavra foi plantada. E eu não quero me colocar numa posição do maior plantador de sementes que existe, não. Mas a semente, ela é especial. Se eu chegar para você aqui e ler um versículo apenas, dizer que Jesus te ama, a semente é incorruptível. O portador pode ser meio ruinzinho, mas a semente é top. E é o Espírito que convence. Ele é a água que cai no solo junto com a semente. E aí amanhã, o que acontece? Essa semente encontrou solo profundo ou pedra? Ela está crescendo durante a semana, competindo com a sua vida social? Ou vendo um solo frutífero que está se alimentando de nutrientes, que está adubando com nutrientes? A palavra de Deus, ela é a semente e ela também é o adubo, porque a palavra diz sobre ela mesma que ela é... Me veio um monte de versículo, menos o principal. Espada não. Não. Viva eficaz é a mesma da espada. Você entendeu? A palavra é top. Ela é tudo, ela é agro.
Ela é viva, ela é eficaz, ela é mais cortante do que uma espada de 2 gumes. Não é isso que eu ia falar, não, mas é bom também. Ela é a semente da verdade. Ela é capaz de entrar dentro de você e separar o que é junta, medula, carne, espírito, mostrar para você o caminho certo. Ela é lâmpada para os nossos pés. E, consequentemente, luz para o nosso caminho. Ela é vívida, infalível, eficaz. Ela é poderosa nela mesma. Jesus Cristo é a própria palavra. A Bíblia é a tradução para o seu idioma do Cristo. Agora, é importante uma boa interpretação bíblica. É importante o estudo aprofundado bíblico, para que eu e você não apliquemos na nossa estação coisas que não são para a nossa estação. Para que eu e você não façamos coisas que não são para nós fazermos. Eu sempre converso muito com pessoas apaixonadas pelo Velho Testamento, como eu amo o Velho Testamento. Pessoal, por que você não prega muito sobre o Velho Testamento? Porque não é para mim. O Velho Testamento apontava o Cristo. O Cristo inaugurou a igreja. Os apóstolos nos deram um fundamento, que é o próprio Cristo que inaugurou a igreja, que estava sendo apontado pelo Velho. Ah, não, mas a Bíblia toda é a Bíblia toda. A Bíblia diz lá para você não cortar o cabelo. Alô? Ah, eu sou levita. Eu sou levita. Cadê o modelo? Levita. Não veio da tribo de Levi. Não é judeu, mas é levita. O levita parava de viver para o ministério. O levita não tinha tesouros. Não andava com as melhores roupas, a não ser as roupas sacerdotais. Vivia 24 horas para o ministério sacerdotal. Não permitia que a lamparina se apagasse. É melhor tu ser músico, irmão. Não é, pastor? É melhor, irmão. Por isso que eu comecei dizendo que é para você saber quem você é, qual estação que você está, o que você tem que fazer. Você faz parte da viva, gloriosa, triunfante Igreja de Cristo. Não é necessário na tua estação botar uma madeira no deserto, pendurar uma cobra morta. Quem é que ia matar a cobra aqui, irmão? Cambada de homem frouxo. A começar de mim. Eu não gosto não vou enfrentar. Eu não sou frouxo, mas não vou enfrentar. O último que ficou trocando ideia com ela pecou. Porque Deus disse a Moisés no deserto: bote a madeira, enrole a cobra, e todos que olharem para lá com suas chagas serão curados. Fazia parte daquela estação, daquela dispensação. É por isso, não sei se você sabe, que um dos símbolos da medicina é esse até hoje. Não sabe, não lê a Bíblia. Nunca fez a comparação. Mas para a nossa estação não é necessário mais sacrifício. É necessário apenas crer. E quando não acontece, pastor, irmão, continue crendo. O que não vai ajudar? Tititi. O que não vai ajudar? Olhar a palavra e tentar se convencer do contrário que ela diz, para satisfazer a concupiscência da sua carne. Vai adiantar continuar crendo. Pastor fulano morreu crendo. Glórias ao rei de Israel, que ele morreu crendo. Apóstolo Paulo diz: eu preferia muito mais estar com ele, mas por causa de vocês, continuo exercendo o meu ministério. Mas é muito melhor, irmão,
Porque eu sou pobre de espírito, pastor, porque eu quero as bênçãos desse mundo. Eu quero a glória desse mundo. Eu quero a cura neste mundo. Eu quero a riqueza que este mundo pode dar. Mas o evangelho de Cristo não veio, do Cristo que não veio como estadista, veio como socialista, veio como repartidor de pães, veio como multiplicador de bênçãos. Não a esquerda que você está pensando aí, não. Travestida de esquerda, mas é também uma palhaçada. Nem a direita que você acha que vê, não. Cristo é o centro. E também não é o centrão. Que não sabe para onde vai, agrada todo mundo para botar dinheiro no bolso. É o centro da vida. Ele é o alfa, o ponto de partida e também é o ponto de chegada. Pi elevado ao quadrado é ele. Vezes não sei o que é ele. Ele é o criador da física quântica, irmão. Ele é o criador da biologia. Ele tem o poder dunamis, o poder explosivo de Deus. Ele tem o poder bará, desculpa. Criador a partir do zero. Ele deveria ser o centro da nossa conversa, da nossa reunião, do nosso entendimento, da nossa busca, da nossa exposição, da nossa fé. Era ele, mas nós queremos crescer com espinhos ao lado. Então eu e você que estamos aqui nessa fase de plantação, talvez nem todos nós, porque comumente ao longo desses 10 meses, os corações têm se revelado, mas eu creio que a maioria de nós, não quero pecar, alguns de nós, fazemos parte dessa reconstrução territorial. E o que eu achava na alma que seria a consolidação do jeito que eu seria, eu estou descobrindo que é, na verdade, uma nova plantação, mas junto com uma consolidação doutrinária. E aí, meu irmão, se você tem dúvidas sobre aquilo que nós cremos nessa igreja, me procure, é melhor, converse comigo, eu vou te dizer. Vamos bater um papo, vamos expor o texto bíblico, vamos nos aprofundar, e se não fizer sentido para você, tchau e benção. Vamos viver o novo, vamos viver o profundo, e é necessário que nós estejamos com os crentes, como que Paulo diz em 1 Coríntios, no capítulo 1 e no versículo 10. Irmãos, ele diz ao povo de Corinto, lembra que ele está combatendo divisão, amém? Irmãos, em nome de nosso Senhor, o Cristo, suplico a todos vocês. Como é que suplica, irmão? Como é que suplica? Como é que suplica, Mateus? Como que suplica? Eu suplico a vocês, a todos vocês que concordem uns com os outros no que falam, para que não haja divisão entre vocês, antes que todos estejam unidos num só pensamento e em um só parecer. Eu suplico a vocês, com todas as forças hermenêuticas da minha vida, com toda a minha humilde apologética, estejam unidos nessa estação, porque essas árvores serão necessárias para as próximas que virão. É você que está me ouvindo e crendo que vai ter a força suficiente para que a sua raiz entre no solo, se aprofunde e cresça. É você que está me ouvindo e crendo, que está agora aí sentindo um calor no coração, que foi chamado para ser meu amigo na fé, que vai ser a sombra para quem não aguenta.